והרינו והרינו בבניונו. Nós vamos então começar aqui com Rabi Ezequiel disse, né? Muitas vezes a gente pensa que os sábios da Torá viveram em momentos bons, que eles tinham, né, tanta dedicação à Torá e etc, mas na verdade não. Na verdade foram momentos turbulentos. A gente vai trazer a história de cada um desses sábios que estão aqui no Zohar, que são chamados, né, os sábios, né, da grande assembleia, e que tiveram ali, através da Kadosh Baruch Hu, né, um cerco muito profundo, porque viviam cercados em meio a guerras e etc. E a gente vai trazer toda essa historicidade também. A gente deve lembrar que a historicidade da Torá e da Cabala, ela é diferente da historicidade que nós temos no mundo laico. O estudo laico, ele é importante, mas ele não tem aquela responsabilidade de guardar a total verdade, até porque nós somos sentenciados a olhar o outro de acordo com a nossa realidade cultural, nosso recorte de mundo. E quando nós olhamos para o outro, a gente tem essa questão de estar olhando, não é, sempre para os erros da pessoa. A gente nunca olha para o ser humano em si. A gente designa ao outro a cultura que ele tem, o que muitas vezes é natural para o outro, não é diferente para a gente. Então, se nós pegarmos duas pessoas distintas, de povos distintos, elas vão ter uma visão diferente de uma determinada história e vão colocar, não é, os seus argumentos religiosos, culturais, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, e aquilo que ela foi ensinada e o que ela foi também, vamos colocar, sentenciada a acreditar. O que não tem problema nenhum, porque a gente está realmente imbuído naquela cultura que nós tínhamos que estar. Muito bem. Então esses sábios, eles viveram em momentos muito complicados, não eram momentos fáceis, né? E houveram muitas mortes, muitas pessoas morreram, inclusive quando houve a destruição do segundo templo, e no ano 70 da Era Comum, né? Dentro desse quinto império, que é o Império Romano, a gente teve ali a morte de mais de 1.100.000 judeus, né? A maioria deles judeus. Tinha acontecido de ser a Pessa, quando o exército romano ele atacou e fez o cerco a Jerusalém, e muita gente que foi somente guardar o Pessa foram sentenciados ali à morte, porque estavam cercados dentro da cidade. Dentro dessa questão ali não houve piedade. Vocês podem ler o livro de Obadias, e o livro de Obadias fala claramente sobre o que aconteceria, e foi o que aconteceu. É lógico que a gente sabe que existe uma guerra espiritual e também uma guerra física, né? Ela se coloca dentro não só de um sistema espiritual, mas de um sistema físico. Quando esse sistema ele ataca a gente, ele tem que achar uma brecha. Ele não vai poder, por exemplo, fazer algo com você se ele não encontrar uma brecha para fazer. Tem que ter uma sentença, um julgamento, tem problemas relacionados a outras vidas, e enfim. Mas a questão aqui é saber que a Torá, ela é um livro que tem que ser protegido, porque as forças impuras, elas vão atacar essa Torá e vão querer destruí-la. Não há interesse em manter a Torá, né, da forma que é concernente dela existir.
Muito bem, nessa ideia agora, não é, da gente falar dos sábios, de tudo que aconteceu, ainda que muito superficialmente, a gente continua aqui a nossa leitura do Zohar. Diz que o Rabi Hiziquias diz, está escrito, Deus não abandonará ao seu povo o mérito do seu grande nome. Isso é o Samuel 22:22, já que Israel está ligado a Deus. E por quê? Pela marca da sagrada, né? Da sagrada aliança na sua carne. Aprendemos que a Torá é chamada, tá vendo? A Torá é que aliança, é a Brit. Não é uma Brit só na carne, mas a própria Torá tem que estar na carne. E Deus é chamado, tá vendo? A Torá é chamado de aliança e Deus também é chamado de aliança. Ou seja, uma Brit na própria Torá, e se a Torá é o próprio nome de Deus, também Deus é chamado de aliança. Essa marca é chamada de aliança e assim tudo está, tudo está, essa Torá é chamada de aliança, a marca também é chamada de aliança e tudo está ligado, não é? Está inseparavelmente ligado, ou seja, não tem como haver, outro tipo de ligação. Essa é a única ligação, é o único contrato que o Eterno fez com a humanidade. Não existe outra. Muito bem. Por isso que não se deve mudar a Torá, porque não haverá outra Torá. Não haverá outro livro. O livro da Torá é único. E ele foi exatamente feito como um único livro porque o próprio Moshe quebrou a Torá ela se transformou, as letras foram mudadas e a Torá é a entrada de todas as almas, que já foi escrito conforme nós vemos no Zohar, lá é escrito que todas as almas elas já foram designadas para ter uma história nesse mundo. Vamos dizer, assim que Hashem criou o universo, ele escreveu a sua história, falou cada momento da sua vida e o momento que ele ia mostrar para você as coisas importantes. Hashem ia designar dentro da sua vida aquilo, os sofrimentos, os acertos e o quanto você ia lidar com cada situação. Muito bem, foi assim que foi feito, e assim que está sendo, e assim que Hashem criou todas as coisas, né? Então veja, Deus é chamado de aliança, e ele respondeu do texto, lembre-se por isso da sua aliança. Isso é o Terrilim 106:45, lembre-se da sua aliança, né? Nunca esqueça. Os estatutos mencionados acima são ordenanças do rei, e esses julgamentos são os decretos da Torá. Veja, os julgamentos, a gente saiu de Yom Kippur, esses julgamentos que a gente acabou de meditar sobre os julgamentos são os decretos da Torá, tá vendo? Não são decretos de ninguém mais senão da Torá. O Rabi Judá disse que todas aquelas ordenanças que vêm do lugar chamado justiça, tá vendo? Justiça, são chamadas de meus estatutos. Justiça é de Tzadik, né? Lá de onde vem essa justiça, Tzadek, são os meus estatutos. E eles são os decretos do rei. Ou seja, ainda que haja um tribunal celeste, ninguém pode fazer nada. Quem é o juiz, quem dá a sentença e quem tira a sentença é somente Hashem. E aqueles que vêm do lugar chamado julgamento, tá vendo? Então veja, justiça, e agora daqueles que vêm do lugar julgamento, são chamadas de seus julgamentos. É o próprio Eterno que vai fazer a justiça, né? O Tribunal Celeste existe, mas é ele que vai fazer esses julgamentos, e esses julgamentos são deles, não são mais de ninguém. Os julgamentos, os julgamentos do rei, tá vendo? O rei, esse julgamento do rei, né, que está entronizado no lugar onde duas seções se encontram, tá vendo? Essas duas seções, elas têm duas conotações, o princípio e misericórdia. Então veja, a gente sabe que Bereshit, né, a gente tem lá a palavra Irate, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, e também lá tem a misericórdia. Então, sabendo que do Eterno você pode encontrar dois parâmetros. Aprendemos que mesmo que alguém seja circuncidado, não é? A questão do circuncidado aqui é a questão de não receber para si, e se ele não cumprir o preceito da Torá, ele é em todos os aspectos um pagão. Veja, mesmo que a pessoa
ela seja uma pessoa boa, mesmo que ela tenha aberto a mão de receber para si, ela tenha feito verdadeira circuncisão. Veja, então, se ele não cumprir, se ele for circuncidado e não cumprir os preceitos da Torá em todos os aspectos, né, ele é como um pagão, né? Em todos os aspectos, ele é em todos os aspectos como um pagão, na verdade, ó. Ele tá vendo? Em todos os aspectos como um pagão, porque ele não cumpriu os preceitos da Torá na sua totalidade. E diz aqui, é proibido ensinar o preceito da Torá para essa pessoa. Ele é chamado de altar de pedra por causa da dureza, tá vendo, do seu coração. Ele não entendeu a Torá. Então ele não conseguiu entender os preceitos profundos da Torá. E diz aqui, portanto, a sua circuncisão não vai absolutamente lhe beneficiar em nada. Então não adianta se ele é circuncidado, se ele pode ser uma pessoa boa, mas se ele não tiver a Torá, nada disso vai acontecer. E aí a gente entende que existem pessoas boas em todos os planetas, né? Independente da religião, mas sem a Torá não é disso que a Torá está falando, né? E diz, aí continua, né, depois que a gente entendeu isso, que somente através da Torá é que a gente consegue a verdadeira circuncisão, porque essas pessoas também elas não têm a circuncisão certa, a circuncisão foi feita errada. Diz ainda, agora continua, você não descobrirá a nudez de seu pai e a nudez da sua mãe. O Rabi Hia citou o verso, como a macieira entre as árvores silvestres, assim é meu amado entre os jovens. Ou seja, a macieira ela produz a maçã, né? Então, assim é Hashem entre os jovens. Isso é Shir Hashirim 2:3. Como explicado, ele disse, por que a comunidade de Israel louva Hashem comparando com uma macieira? Porque combina todas as excelências a macieira. Assim como Deus está curando para tudo, né? Ou seja, ele cura tudo, Deus está curando para todos. Assim como combina duas cores, sim, Deus combina dois atributos. Assim como a macieira tem um perfume mais delicado do que outras árvores, assim está escrito, Deus, seu perfume é como o cedro do Líbano, Oséias 15:5. Assim como a macieira tem um sabor doce, assim está escrito de Deus. Da boca dele é muito doce, Cântico dos Cânticos 5:16. Aquela questão da maçã, não é? Ela ser toda riscada com cores, né, diferentes, ela tem um degradê ali, então eles fazem essa comparação, porque a maçã ela tem uma parte branca e uma parte vermelha, quer dizer, o julgamento e a misericórdia. Por isso tem que se andar com muito cuidado para receber essa misericórdia, para entender o que Hashem quer fazer. E aí continua, e o santo bendito seja ele, louva a comunidade de Israel, comparando-o a um lírio, por razões que foram explicadas em outro lugar. O Rabi Judá disse, quando os justos abundam no mundo, a comunidade de Israel emite aromas doces e é abençoada pelo santo rei. Tá vendo? Quando os justos abundam no mundo, tá vendo? Quando tem bastante pessoas estudando a Torá, a comunidade de Israel emite aromas doces e é abençoado pelo rei. E o seu rosto brilha, mas quando os maus abundam, eles não emitem, tá vendo? Quando os perachaíns abundam na terra, eles não emitem bons odores, tá vendo? Por isso é que a gente tem que entender a questão da árvore seferótica, né? Da parte do olho, do odor, e recebe um gosto amargo do outro lado, tá vendo? E aí o seu rosto vai escurecer, então ele vai receber o quê? Uma sentença ruim. O Rabi Yossi disse, do tempo em que os justos abundam, está escrito, sua mão esquerda está abaixo da minha cabeça e a mão direita me abraça. Então a mão esquerda vai estar segurando a cabeça e a mão direita vai abraçar, tá vendo? A mão direita é a bênção. Mas o tempo que os ímpios abundam, está escrito, ele retirou a sua mão direita. Tá vendo? Ele retira a mão direita e essa mão aqui sobe e a pessoa fica sobre o masal. Ela não tem mais como consertar muitas coisas.
Disse o rei se separa da matrona, e a seu respeito está escrito: você não descobrirá, tá vendo? Ó? Ele vai se separar da matrona quando há muito mal, e diz aqui: você não descobrirá nudez do seu pai, o que não tem nada a ver com o que é literal. É lógico que o que é literal também, nesse caso, é um absurdo, não é? Então você não descobrirá nudez do seu pai. Mas imagine um filho que tem que cuidar do seu pai que está velho, doente, já não pode trocar de roupa. O que ele vai fazer? Ele vai ter que trocar a roupa do pai dele. Então essa lógica, não é para um mundo espiritual. E a nudez da sua mãe. Infelizmente vai ter pessoas que não têm condições de pagar enfermeiros, e talvez até um homem que vai ter que cuidar da sua mãe, caso ele não consiga alguém. E aí o que ele vai fazer? Né? Não é bom, mas é só uma comparação, mas não é disso que está falando, tá vendo? Está falando que quando tem muitas pessoas ruins no mundo, Deus ele vai tirar a mão, né? A mão esquerda, a mão direita, e a mão esquerda vai prevalecer, os julgamentos vão prevalecer. Se ele, né, como se diz, ele tem ali muita gente boa, a mão direita abraça e a mão esquerda segura a cabeça, tá vendo? Então, isso está definido quando tem muita gente ruim, Deus se separa da Shekhinah, ele se afasta. A Shekhinah fica isolada. E aí você não consegue elevar a Shekhinah. Então você não descobrirá a nudez de seu pai e a nudez da sua mãe. Ou seja, Hashem é o pai e a Shekhinah é a mãe. Diz o seguinte ainda: certa vez Rabi Eliasar estava estudando com seu pai e disse: se um defensor descer ao mundo, ele encontrará na matrona, e se houver um acusador que assalte o mundo, é a matrona que ele assalta, tá vendo? É da matrona que ele tira. Por que isso? Ele respondeu com uma parábola: um rei uma vez teve um filho com uma rainha. Enquanto o filho obedecia ao rei, ele juntou a rainha, mas quando o filho deixou de obedecer ao rei, ele se separou da rainha, não é? E ela disse: assim é o santo, bendito seja ele, e a comunidade de Israel. Enquanto os filhos de Israel fazem a vontade do santo, ele faz a sua morada com a comunidade de Israel. Mas quando os filhos de Israel não fazem a vontade de Deus, ele não faz a sua morada com a comunidade de Israel. Porque Israel é o primogênito do santo, bendito seja ele. E a comunidade de Israel é a mãe dos filhos de Israel. Tá vendo? Então, o primogênito do bendito seja ele, e a comunidade de Israel é a mãe dos filhos de Israel, a comunidade. Israel é o povo de Israel, mas também é todo aquele que é direto a Deus, todo aquele que estuda a Torá. No momento em que Israel é mantido longe do templo do rei, a matrona, se assim pode ser chamada, é mantida à parte, junto com os filhos de Israel. Por que isso? Porque a matrona não aplicou a repreensão ao filho, a tempo de mantê-lo no caminho certo, em linha reta. Está escrito: um filho sábio faz seu pai feliz, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Então, quando está falando isso aqui, não está falando literalmente de coisas desse mundo, mas faz uma comparação com as questões desse mundo. Veja, aqui está falando do pai, que é Hashem, e está falando da matrona, que é a mãe. Então, veja, é assim. Então diz aqui: perverter o seu caminho é a dor da sua mãe, a dor da Shekhinah, ou seja, a comunidade de Israel. Nunca houve, antes do santo bendito seja ele, tal alegria como no dia em que Salomão alcançou a sabedoria e compôs Shir-Hashirim. Olha, nunca houve tempo tão feliz quando o Shir-Hashirim foi construído e estudado da forma correta, não é? Não é o que a gente vê por aí. Então o rosto da matrona ficou brilhante e o rei veio fazer sua morada com ela, para que ela tornasse mais bonita e exaltada do que nunca. Por que foi isso? Porque ela havia produzido este filho sábio para o mundo. Tá vendo? Então Shlomo, como a gente leu, muitas vezes é o nome do próprio Eterno, descrito nas histórias, e algumas vezes fala do próprio filho do rei Davi. Quando ela produziu Shlomo, ela produziu todo Israel, e todos eram em alto grau virtuosos como Shlomo. E Deus se alegrou neles e eles
Neles, no dia em que Shílomo completou o templo abaixo, a matrona preparou a casa acima, e eles fizeram suas moradas juntos, e o seu rosto brilhava com perfeita alegria. E havia alegria para todos acima e abaixo. Mas quando o filho não se conforma com a vontade do rei, há descobertas da nudez por toda parte, ou seja, porque o rei se afasta da matrona e a matrona é mantida separada do palácio. E sua separação não é uma espécie de nudez? Então veja, os próprios atos daqueles que estudam a Torá, eles tiram a roupa da matrona, deixam ela nua, e aí é uma desonra para a matrona. Não é por quê? Porque eles separam ela do palácio superior. Por isso está escrito: não descobrirá a nudez do seu pai e a nudez da sua mãe, não separarás os mundos espirituais, porque é através dos seus atos e dos seus pensamentos que você faz isso. Você não descobrirá a nudez da esposa do seu pai. O que significa a esposa do seu pai? Rabi Simeão disse: nós aprendemos, enquanto a matrona, não é, que a Sheriná está com o rei e cuida de você, ela foi chamada de sua mãe. Mas agora que ela foi expulsa, com você é separada do rei. Ela é chamada de esposa de seu pai. Ela é sua esposa porque ela não lhe deu o divórcio, embora ela esteja no exílio. E é por isso que o texto se refere a ela duas vezes. Um com referência ao momento em que ela ainda está com o rei e é chamada de sua mãe, e uma vez com referência ao momento em que ela é expulsa do palácio do rei e é chamada esposa do rei. Veja, essas duas referências, não é? Uma ela é chamada de sua mãe, né? Em que ela ainda está com o rei, é chamada da sua mãe. E uma vez que a referência ao momento que ela é expulsa do palácio do rei, ela é chamada de esposa do rei. Então, uma questão é quando ela está dentro do palácio, ela é chamada sua mãe, tá vendo? E quando ela sai do palácio, ela é chamada de esposa do rei, tá vendo? São duas configurações diferentes dentro da Torá. Embora ela esteja longe dele, você não a fará se afastar, tá vendo? Não através dos seus atos se afastar de ti. Pois os teus inimigos podem dominar-te e não te protegerá no cativeiro. Qual é o cativeiro? É quando a alma vem para esse mundo, você fica aqui, você sai da Torá, você se engana com um monte de coisa e você fica em cativeiro. Você está em cativeiro, o seu corpo sua alma está cativa dentro de um corpo. E aí diz: você não descobrirá a nudez da sua esposa do seu pai. Por quê? Porque é a nudez de seu pai. Porque, embora ela esteja afastada do rei, ele a vigia constantemente. E, portanto, você deve ter cuidado com ela e não pecar diante dela. Veja, você tem que ter todo um cuidado com a Sheriná. Como que a gente tem esse cuidado com a Sheriná? Cuida da boca para não falar palavrão. Tenta o máximo possível não deixar nenhum tipo de ira estar dentro do seu coração. Reza Hashem para você amar ele acima de todas as coisas, amar seu próximo como a ti mesmo. Faz todo o esforço que você puder para não falar palavrão, não falar coisas horríveis, não fazer lashon hará, porque a sua boca, ela vai falar o nome Yud-Kei Vav-Kei, vai falar Shaddai, vai falar o Eterno, vai falar Sheriná, e aí depois você fala um palavrão, você está contaminando o altar da sua boca. A sua boca tem 32 dentes, né? Esses 32 dentes significam os 32 caminhos de Torá, que significa que você tem ali na frente, ó, você tem a língua é um órgão sexual masculino, ele é o único órgão que quando você está em pé, ele se mantém na horizontal, tá vendo? Enquanto o corpo está na vertical, a língua ela está na horizontal dentro da boca, e ela tem o lábio que representa o órgão sexual feminino, tá vendo? O contato da língua com os lábios produzem sons, e os dentes, que são a cerca, é o que você deve manter ele cerrado, ele representa a letra Shin também, para que a sua boca, além de não falar coisas tolas, não fale principalmente palavrões, lashon hará, e você tem que ter muito cuidado com isso. O corpo, ele vai sofrer as sentenças, então ele vai querer reclamar. E aí você tem que fazer todo o esforço,
que não é fácil, para manter a sua boca fechada e manter essa língua, não é? Essa língua fechada, para ela não produzir problemas. Quando você produz problemas com a sua língua, palavrões e etc., logo o lado negativo chega perto de você, se gruda em você, e aí os problemas vão acontecer na sua vida. Você não consegue sair daquele problema, e aquele problema pode cercar a vida toda. Continuando aqui. Rabi Simeão citou o versículo aqui, pois o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar. Isso é Devarim 23:15. E se refere-se a Sheriná, que está no meio de Israel, especialmente em cativeiro para proteger os filhos de Israel continuamente e por todos os lados, né, de outros povos, para que eles não destruam Israel. Bem, foi ensinado que o inimigo de Israel não tem poder sobre ele até que Israel, tá vendo? Até que Israel ou você mesmo enfraqueça o poder da Sheriná. Então veja, isso é muito importante, tá vendo? Os povos, os inimigos não têm poder sobre ele até que Israel enfraqueça o poder da Sheriná contra os capitães, que são nomeados sobre outras nações. Quem são esses capitães? Aqueles 70 que nós vimos. Então, se a pessoa ou a nossa comunidade enfraquece o poder da Sheriná, como Lashon Hará, maus pensamentos, más atitudes, ofender as pessoas. Muitas vezes a gente quer se autodefender, mas se a gente pudesse manter a boca fechada, nosso ego guardado e deixar a pessoa falar sozinha, a Shem ia dar o tratamento certo para ela, e aí ela não sairia ferida dessa discussão, e depois ela pensaria, né? E o Eterno é que trataria com ela, mas a gente muitas vezes não tem esse poder. A gente quer retrucar, a gente quer usar a nossa própria força, a gente quer fazer aquilo que às vezes é papel do Eterno. E quando a pessoa está fazendo aquilo com a gente, por incrível que pareça, é um teste do Eterno. Perceba, se a gente descobre isso e a gente tenta, pelo menos do máximo possível, manter as nossas bocas fechadas, a gente não afasta mais a Sheriná. Aí diz aqui, que aí vão vir decretos cruéis contra eles, tá vendo? Mas quando eles retornam, quando eles fazem techuvá, e a ela, em arrependimento, tá vendo? Tem que ter um arrependimento, ou seja, se você causou um mal, você tem que se arrepender. Mesmo que você ache que você está certo, você se arrepende. Ela quebra o poder daqueles capitães, tá vendo? Aqueles capitães, eles vão ter o seu poder quebrado, e não vão poder mais agir. E dos inimigos de Israel, e se vinga deles, tá vendo? Todos eles vão ser vingados por quem? Por Hashem. Hashem é que vai vingar. Por isso, o teu acampamento será santo, tá vendo? Só pode ser santo através desse entendimento, que tudo está na mão de Hashem, ainda aquilo que a gente não percebe. Um homem não se contaminará pelo pecado e transgride os mandamentos da lei. Aprendemos que há 248 membros no corpo humano e todos eles são contaminados quando ele está contaminado, isto é, quando está inclinado a se contaminar. Foi dito que os filhos de Israel são mantidos em cativeiros por 3 coisas. Porque eles respeitam pouco a Sheriná, não respeitam a Sheriná em seus exílios, eles poluem e desviam o seu rosto da Sheriná e porque eles se contaminam na presença da Sheriná. Veja, isso é muito importante. Eles têm pouco respeito pela Sheriná. O que é ter pouco respeito pela Sheriná? Não guardar os lábios, você não está nem aí. Você vai falar da Sheriná, você bota os seus palavrões, aquilo que vai falar, você não está nem aí. Você ouve, era melhor não ter ouvido, né? Tá vendo? E porque eles não têm medo, eles desviam, não estão nem aí para a Sheriná, eles desviam seus rostos da Sheriná, não prestam atenção, não se guardam, e porque eles se contaminam. O que é se contaminar na presença da Sheriná? É você receber toda essa carga negativa. É você deixar se influenciar por essas forças negativas, é você querer agir de acordo com a sua justiça, não é? E aí o que acontece dentro disso tudo? Você acaba, então,
descumprindo esses 3 preceitos da Torá. Então preste atenção, tudo isso é muito importante de se perceber, porque sem isso a pessoa não vai ter como fazer um conserto na sua vida. Aí continua aqui, a nudez da sua irmã você não vai descobrir. O Rabi Abba certa vez estava indo da Capadócia para Lude na companhia do Rabi Yossi. Enquanto marchavam, viram um homem aproximar-se deles com uma marca no rosto. O Rabi Abba disse, vamos deixar esse caminho, porque o rosto desse homem testemunha que ele transgrediu um dos preceitos da lei contra as relações ilícitas. O Rabi Yossi disse, supondo que essa maré estava sobre ele desde a infância, como pode mostrar que cometeu uma violação de relacionamentos ilícitos? Isso estava com ele desde a infância. O Rabi Abba respondeu, eu posso ver que ele fez pelo seu rosto, né? Ele viu isso. O Rabi Abba então chamou e disse, diga-me, o que é essa marca no seu rosto? Ele respondeu, peço-lhe que não me castigue mais, porque os meus pecados foram a causa disso. Como é isso? Não é? Disse o Rabi Abba, ele respondeu, uma vez eu estava viajando com a minha irmã e fomos para uma pousada, onde bebi muito vinho. Toda aquela noite eu estava na companhia de minha irmã. Quando me levantei de manhã, descobri que o anfitrião estava discutindo com outro homem. Eu entrei no meio dele e recebi golpe de ambos, um de um lado e do outro, e fiquei gravemente ferido, mas fui salvo por um médico que morava entre nós. O Rabi Abba perguntou, quem era o médico? E ele respondeu, era o Rabi Simlai. Que remédio ele te deu? Perguntou o Rabi Abba. Ele respondeu, cura espiritual. Desde aquele dia eu me arrependi. E todos os dias eu me olhava no espelho e chorava pelo meu pecado diante do Todo-Poderoso. E daquelas lágrimas meu rosto foi curado. O Rabi Abba disse, se não fosse que você parar de se arrepender, eu faria essa cicatriz desaparecer do seu rosto. Então veja, ele ficou se arrependendo todos os dias e todos os dias ele aceitava as acusações do Tribunal Celeste. Aí todo dia, Deus me perdoa e etc. E o Rabi Abba disse, se não fosse que você pudesse parar de se arrepender, eu faria essa cicatriz desaparecer do seu rosto. E aí, né, mas no entanto direi sobre você o versículo, sua iniquidade já foi removida e seu pecado está perdoado, isso é Isaías 6:7. O que ele quis dizer? Que quando Hashem perdoa uma coisa, né, e Hashem diz isso, você diz isso 3 vezes, vamos lá no Isaías 6:7 olhar como que se diz essa frase em hebraico. No Isaías 6:7, ó, Vaigá Alpi, né? Vaiomer, Hané, Nagá, Zé, Al, Safateira, Vessar, Oneira, Verratá, Terra, Tecufar. Toquei-o em meus lábios e declarei agora, tudo isso tocou seus lábios, sua culpa irá embora. O seu pecado, tá vendo? O seu pecado, aqui ó, verrataterra tecufá, né? Então, os seus pecados estão perdoados, tá vendo? E a gente chega exatamente aqui na letra P, ó, a letra P, onde a gente tem, né, o pontinho dentro da letra P que representa Vênus. Então, nós temos 4 planetas aqui, veja, ó. Temos a Lua completa, ó, quer dizer, o Mazal, o pontinho foi colocado dentro da letra dupla, então legal, foi perdoado. Logo depois nós temos aqui a letra Kaf sem a pontuação dentro, que é o Sol, e aqui esse sinal maçorético representa o distanciamento do homem de Deus, tá vendo? Ele vem caindo, mas aí ele é perdoado exatamente na letra P, que é agora, não é? No mês de Tisherei. E envolvido aqui está o sumo sacerdote, que é Mercúrio, que é o sistema Ode. Veja que coisa muito mais profunda, muito mais bonita, não é? Porque tudo começou aqui atrás, ó, a gente teve a saída do Egito, na letra Re, depois vem a letra Vav, a letra Zai não está aqui no texto, mas depois vem a letra Re, e aí vem as 2 letras do pecado, tá vendo? A letra Het.
que é pecado. E aí vai chegar na letra Yud, né? Se você faz a somatória aqui de 1 mais 9, você tem o Yud, tá vendo? Então, olha que coisa bonita. Então, existe todo um processo aqui dentro da própria Torá para explicar isso para gente. E aí ele diz aqui, os sábios, eles sabiam disso, né? Ó, o seu pecado foi perdoado, você fez as festas, você está agindo com total dedicação. Então, repita isso 3 vezes. Ele repetiu 3 vezes e a marca desapareceu. Ao que o Rabi Abba disse, bem, seu mestre se designou a tirá-lo de você, o que mostra que você realmente se arrependeu. Ele disse, prometo a partir de hoje estudar a Torá dia e noite. Preste atenção. Se eu fui perdoado hoje, eu prometo perante Hashem, você pode falar comigo? Eu prometo perante Hashem, se eu fui perdoado hoje, estudar essa Torá dia e noite, né? O Rabi Abba perguntou qual era o seu nome, ele disse Eliazar. O Rabi Abba disse, Eliazar, Deus é a sua ajuda, né? Se você separa aqui, ó, Eliazar, não é? É sua ajuda, Cumbo é o seu nome, é assim que você é. Então ele o despachou com uma brahá e ele prometeu estudar a Torá do Eterno dia e noite. Muito bem, são 5h21, não é? E faça essa promessa para Hashem. Fala para ele que se ele perdoar os seus pecados, você vai estudar essa Torá dia e noite todos os dias, e que você vai ter uma vida de Torá, e você vai amá-lo se ele permitir, de todo o coração, de toda a alma, não importa onde você está, não tem lugar que Hashem não possa ir, não tem aquilo que ele não pode curar, ele pode curar e ele pode abençoar todas as coisas, desde que você fale de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que você possa abraçar essa Torá.